Boletim do Atlético. Oferecimento Autopeças e Pneus RW e Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Atlético nesta quinta-feira, e o Galo está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Atlético vai encarar, ou melhor, não sabe ainda quem vai encarar, mas encarou ontem o Manaus pela segunda fase e não tomou conhecimento do adversário, venceu no Mineirão por 4-1. O técnico Cuca não teve o Hulk ainda se recuperando de uma lesão muscular, mas teve o Scarpa jogando normalmente. No fim da semana passada ele acabou sofrendo uma lesão no tornozelo, mas conseguiu se recuperar e não só jogou como jogou bem. A linha de frente do Atlético teve Alisson, Rony e Coelho. Essa formação jogou junto pela primeira vez, saindo como titular, já que no jogo contra o Tombense, partida de volta do Campeonato Mineiro, esses três jogadores chegaram a jogar juntos ali no comecinho da segunda etapa. O Atlético fez no primeiro tempo 2-0, um gol marcado pelo Alisson e outro pelo Coelho. No segundo tempo, Rony fez 3-0, o Manaus ainda descontou com um belo gol do Renanzinho e depois o Daverson fechou a conta 4-1. A única marca, entre aspas, negativa é que o Atlético voltou a sofrer um gol depois de mais de 800 minutos. Já eram 9 partidas do Everson sem ter a meta vazada. Essa marca foi quebrada ontem com o gol sofrido diante do Manaus. Mas claro, esse é o menor dos problemas, se é que é um problema, em meio à sequência de vitórias que o Atlético vem passando desde que a equipe principal assumiu as rédeas da temporada no Campeonato Mineiro. O Galo, com esse resultado, embolsou mais de R$2.300.000, está na terceira fase e agora vai aguardar o sorteio da CBF, que acontece depois da realização de todos os jogos da segunda fase e da definição de todos os classificados. Eu lembro para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Lavras e em toda a região, e RW Peças e Pneus. Bem, o Atlético agora segue se movimentando nos bastidores, antes pelo menos da final do Campeonato Mineiro, que é o próximo objetivo no sábado, 4h30 da tarde, no Mineirão. O Cuca, até no decorrer do jogo contra o Manaus, preservou alguns jogadores ao longo do segundo tempo para que não tivesse nenhum tipo de desgaste para a decisão. Mas eu falei sobre os bastidores porque ontem, depois da partida, o diretor, ou o CSO da SAF do Atlético, Paulo Brax, concedeu uma entrevista esclarecendo algumas negociações, algumas especulações envolvendo o Atlético. Primeiro, em relação ao zagueiro colombiano Yerry Mina, ele disse que não existe absolutamente nada e praticamente descartou uma vinda do zagueiro. O Vitor Hugo do Bahia, o Atlético tem um acordo adiantado com o Bahia para ter esse jogador por empréstimo e a negociação deve ser concluída assim que a janela doméstica se abrir no dia 10 de março. Outra negociação, Palácio saindo para o Vasco. O Vasco ainda não aceitou a contra-oferta que foi feita pelo Atlético, mas a tendência é que o jogador, se sair, também saia por empréstimo até o fim do ano, assim que a janela doméstica se abrir. O Atlético também acertou a contratação do centroavante João Marcelo, formado na base do Guarani. Ele tem 19 anos, foi um dos destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior com 5 gols marcados, marcou outros 4 gols já na equipe principal durante a disputa do Campeonato Paulista e o Galo venceu uma concorrência do Corinthians para ter o jogador. Os valores da negociação não foram divulgados, mas o Atlético assina com o jogador de 19 anos até o final de 2029. Ele estava até nas tribunas do Mineirão acompanhando a partida e deve ser oficializado nos próximos dias. E além de todas essas situações, hoje em entrevista ao programa Os Donos da Bola, o Paulo Brax revelou que o Atlético acertou a renovação de contrato com o Alan Franco, jogador importante no esquema titular do técnico Cuca. Tem contrato se encerrando no fim desta temporada. Galo deve anunciar em breve a extensão contratual do jogador. Essas são as informações do Galo nesta quinta-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Atlético. Oferecimento Autopeças e Pneus RW e Laboratório Santa Cecília.